E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se já conhece o canal, blá 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 blá. Sabe o que eu falei, né? Se conhece o canal, sabe o que eu tô falando, né? Gente, e você que tá chegando no canal por agora, sejam muito bem-vindos ao canal do Bibotalk. Aqui tem podcast toda semana, vídeo toda semana, só que o nosso podcast aqui é o podcast Roots, é só o áudio. A gente não fica gravando a entrevista, porque a galera que grava a entrevista, na verdade, o pessoal que consome fica ouvindo o áudio. Nosso podcast aqui é Roots e a gente grava com pessoas do mundo inteiro. Então, se você ama aprender Bíblia, teologia, numa linguagem simples e acessível, vem ouvir os podcasts do Bibotalk, o BTcast, porque aqui tem conteúdo de qualidade. Muito bem, me perguntaram lá no Instagram, existe algum requisito para expulsar demônios? Olha, que pergunta legal, interessante. Em tese, existe sim um requisito para se expulsar demônios e conforme nós vamos lendo as escrituras, ele fica muito evidente. Para expulsar um demônio, você precisa estar em Jesus. Porque Jesus dá essa vitória que ele conquista sobre o reino das trevas aos seus discípulos. Isso fica muito evidente em várias passagens das escrituras. Quero aqui me referir a uma especificamente. Quero ler com vocês Lucas, no capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Aliás, isso fica muito evidente, isso salta aos nossos olhos que expulsar demônios, espíritos malignos e curar enfermidades eram assim abundantes no ministério de Jesus, principalmente no começo de seu ministério. Pelo menos a forma com que os evangelhos são organizados, principalmente o evangelho de Marcos, isso fica ali bem resumido. Às vezes pode ser que o compilador do evangelho de Marcos compilou vários momentos num só, é uma possibilidade também. Mas é fato que expulsar demônios e curar doenças eram manifestações milagrosas e presentes no ministério de Jesus. E ele passa isso para os seus discípulos. Inclusive, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando nós temos ali o regresso dos 70, Jesus envia 70 para anunciar o seu nome. Também esses milagres e maravilhas acontecem com eles. E a gente pode ler lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 17, que diz: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então, esse poder é dado àqueles que estão em Jesus Cristo. O requisito básico para expulsar demônio é estar em Jesus. Equibalo diabolo, sai para fora diabo. Jesus usava essa expressão para expulsar demônios. Equibalo diabolo, sai para fora diabo. Então Jesus expulsa demônio e isso é uma manifestação muito interessante de que o reino dos céus está avançando sobre o reino das trevas. Então sempre que alguém possuído é liberto dessa posição em nome de Jesus, é sinal que o reino de Deus está avançando. Agora, tem uma passagem em Atos dos Apóstolos que ela é muito interessante, que, cara, eu vou ler para vocês Atos capítulo 17, a partir do versículo 13, vai. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês, quem são? Olha o versículo 16. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Bem, nós estamos aqui em Éfeso, Paulo está exercendo o ministério em Éfeso, inclusive esse ministério é acompanhado por sinais e maravilhas, e a gente tem o quê? Nós temos uma cultura em que era muito comum os encantamentos. Gente, na verdade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, esse mundo daquele tempo era um mundo onde encantamentos, magia, feitiçaria eram comuns. Então, assim, isso para nós hoje em dia parece meio que coisa de filme, coisa de cinema, história da carochinha, mas a realidade religiosa do mundo de antigamente é uma realidade mística, é uma realidade mágica. Eles realmente acreditavam e digo para vocês, pareciam até vivenciar esse tipo de coisa. Na verdade, quando você conversa com algum missionário, meu irmão, se ouve umas histórias aí, parece que saiu de algum filme de terror. Então, assim, eu não duvido, velho. Eu acho que existem muitos exageros, principalmente os exorcismos televisionados das igrejas neopentecostais. Nesses eu não acredito. Eu acho que realmente ali rola um
teatro bem lascado e não acredito nesse teatro. Inclusive tem até relatos já de atores que vazaram informação, enfim, por aí vai. Isso não existe. Mas a gente não pode negar essa realidade, pelo menos os evangelhos deixam registrado que Jesus expulsou demônios, os apóstolos expulsaram demônios, temos relatos na história da igreja, então não é algo que a gente vá também descartar assim, só porque há o charlatanismo. E Éfeso era conhecida por ser uma região com muito misticismo, com muita feitiçaria, então era normal ter ali exorcismos, expulsão de demônios e por aí vai. Tanto que isso no ministério de Jesus não era assim uma coisa tão impressionante, porque curas e exorcismos alguns sacerdotes também faziam, né? A diferença é que Jesus fazia no nome dele, fazia numa autoridade que ele tinha, diferente de outro. E é interessante que esses caras, né, sabem do que Paulo está fazendo, do que Paulo fez. E aí, pô, gente, ó, temos um novo encantamento aqui. Percebam que ele diz o seguinte, ó, eles falam, ó, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Ou seja, é como se fosse um encantamento, aprendemos aqui uma palavra mágica para expulsar espíritos malignos. Só que aqui, e isso devia acontecer com uma certa frequência. Claro, eu olhando agora de fora, né, já com uma demonologia mais elaborada, estudada, né, o todo da escritura revelado para mim, eu entendo que tudo aquilo que acontecia, pelo menos quero pensar assim porque é mais fácil, né, e uma saída mais tranquila, que ali era tudo demônio mesmo e que os demônios davam poder para esses exorcistas e tava todo mundo em casa, entendeu? Então rolava magia, feitiçaria, milagres, curas, um monte de coisa. E que o demônio gostava daquela festa ali. Acontece o seguinte, aqui o demônio fala assim, peraí, Jesus, esse aí eu conheço. Afinal, os demônios tremem, os demônios sabem quem é Jesus. O demônio conhece a Trindade, né? Os demônios, os espíritos malignos e tal. Mas aqui, Deus provavelmente utiliza esse fato aqui para que a mensagem em Éfeso tivesse mais poder e mais alcance. Por quê? Quando esse demônio fala, ei, eu não conheço vocês. Olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, vocês eu não conheço. Quer saber? Eu não vou tolerar vocês ficarem usando esse encantamento aí, sendo que vocês nem conhecem essa divindade que vocês estão invocando aí. E aí o demônio foi pra cima e desceu o cacete nos caras. Só que é o seguinte, não foi só uma paradinha que aconteceu, inclusive aqui, uma característica bem clara de alguém possuído é a extrema força física. Aliás, a Igreja Católica, ela tem uma série de rituais para o exorcismo. Inclusive nós temos o filme O Exorcista, que é um terror da década de 70, se não me falha a memória, e continua um bom terror. Depois nós temos o Exorcismo de Emily Rose, que já utiliza uma atualização do ritual exorcista da Igreja Católica Romana. E se eu não me engano, tem o filme também O Ritual, com Anthony Hopkins, também que é bom, e já utiliza algumas categorias novas do exorcismo, se não me falha a memória. O fato é que Roma tem todo o manual de exorcismo, que só pode ser feito pelo padre, enfim, ou alguém designado por Roma. Católicos, me corrijam aqui, por gentileza, posso estar falando algum espantalho aí. Mas até onde eu sei, somente alguém ordenado pela igreja pode expulsar um demônio, e existe uma série de requisitos, né? Como, por exemplo, idiomas, né? O possuído falar vários idiomas, o possuído saber informações da vida daquele que está praticando o exorcismo, a força física também, um ódio ao sagrado, são alguns elementos que Roma coloca para identificar se alguém está possuído ou não. Enfim, não sou católico, não sou obrigado a saber tudo isso. O fato é que os evangélicos, o protestantismo de forma geral, vai no que a Bíblia diz ali e, meu irmão, tá em Jesus, expulsa em nome de Jesus e por aí vai. Mas é interessante aqui Atos 19, porque acontece todo esse rebu que eu falei pra vocês. Cara, e a notícia desse ocorrido, ela se espalha, o versículo 17 vai nos falar. Atos 19, 17. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e sobre eles veio um temor reverente e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E olha o rebu, mano, o negócio continua. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas, vários deles que haviam praticado feitiçaria, bruxaria não tem, mas é sinônimo, né? Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos, olha a cultura como era efervescente. Trouxeram seus livros de encantamentos e queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Era muita grana para a época se eles fossem
fossem vender esses livros de encantamento. Cara, é muito interessante, porque assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Sim, sinais e maravilhas acompanham aqueles que, em nome de Jesus, querem anunciar o Evangelho. E o mais importante do que expulsão de demônios, milagres, maravilhas, é o anúncio que vem depois disso. O fato é, esse relato aqui, ele mostra o seguinte: não dá para ficar usando o nome de Jesus se você não está em Jesus. E encerro dizendo que em Marcos nós temos uma passagem interessante que os discípulos ficaram sabendo de que alguém estava expulsando demônios em nome de Jesus. E eles repreendem, tá? Eles repreendem esse cara e eles vão falar para Jesus: mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Olha o que Jesus responde: não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. E aqui pode parecer meio contraditório com o que acontece lá em Atos 19, mas não é. Aqui essas pessoas, por mais que não pertencessem ao grupo de Jesus, ou seja, aos discípulos que caminhavam diretamente com Jesus, de alguma forma conheceram Jesus, tiveram encontro com a palavra de Jesus e gostaram daquilo e queriam manifestar aquilo. E não estavam, pelo menos o texto não deixa claro, utilizando o nome de Jesus de forma leviana para ganhar dinheiro ou para fazer um nome para si, diferente daqueles que estavam usando o nome de Jesus, a quem Paulo prega, para fazer fama, para os seus interesses, para manter ali toda aquela cultura mística e mágica ao redor deles. Inclusive, até o fato de ser ali mencionado como 7 filhos de Seva. Não há registro de um sacerdote chamado Seva. Então esse próprio Seva poderia ser um farsante. Porque, quem é que, diante de tantas pessoas e de uma cidade populosa, quem ia poder conferir se o cara era ou não sacerdote? Então, inclusive Seva e os seus filhos poderiam ser farsantes que se apropriavam dessa cultura da época de magia, feitiçaria, exorcismos e por aí vai. Que era um circo montado pelo próprio capeta para a gente facilitar o negócio aqui. Claro que não é tão simples assim. Mas e aí, gente? O que você achou desse vídeo? Um pouco mais longo, mas coisas necessárias, tá? Eu acredito ainda hoje em possessão demoníaca. Acho que ela é menos frequente do que a gente vê na televisão, mas ela é real. E acredito principalmente que a estratégia de possessão não seja a preferida pelo demônio. Eu penso que a principal estratégia do maligno seja a possessão da nossa mente, a possessão das nossas ideias, por meio da cultura que nos cerca, por meio de um distanciamento da palavra de Deus, por meio de um distanciamento de Deus, e eu acho que é assim que ele ganha terreno na nossa mente e no nosso coração. Porque a possessão é muito evidente, e no nome de Jesus ele sai. Agora, tirar o diabo da mente e tirar o diabo do coração, não basta um sai para fora diabo. O que precisa é caminhar em direção à cruz, é discipulado, e isso custa bastante. Deus abençoe todos vocês. Se você gostou desse vídeo, sério, aperta no like, é a linguagem do YouTube, isso nos ajuda pra caramba. Comenta aí se você gostou e mande para alguém que possa ser edificado aí com esse pequeno estudo bíblico sobre exorcismo, demônios e outras coisas malignas. Deus abençoe, gente, valeu!